presidente Donald Trump descreveu como operação militar as ações que os Estados Unidos vêm adotando para deportar os imigrantes que estão em situação irregular. Trump fez essa declaração enquanto autoridades do governo dele tentavam defender as novas regras de imigração para o vizinho México. Justo para quem, né? Bom, vamos falar sobre isso com Carolina Cimenti, nossa correspondente em Nova York. Carol, boa noite para você. Por que Trump está chamando de operação militar? Boa pergunta, Leilani. Aliás, foi exatamente o que perguntaram ao porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, e ele respondeu que Trump usou essa expressão como um adjetivo, mas que, na verdade, os Estados Unidos não estão usando militares para deportar imigrantes ilegais. E, bom, é o bom e velho marketing, né? Em uma reunião com executivos de grandes empresas americanas, o Trump disse ainda que os Estados Unidos estão deportando homens maus, traficantes, membros de gangues, em uma quantidade nunca vista. Outra jogada de marketing. Na verdade, pelo menos até janeiro, o número de deportações estava na mesma média dos últimos anos. E mais, o presidente Barack Obama foi o presidente americano que mais deportou imigrantes ilegais na história do país, pelo menos até agora, né? A gente vai ver o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos. Então, tudo leva a crer que Trump estava exagerando um pouquinho. Inclusive, algumas semanas atrás surgiu o boato de que o governo dele usaria militares para fazer esse esforço de deportação em massa. Mas tanto ele quanto o porta-voz na época negaram tudo, disseram que isso era 100% falso. E agora, Trump volta a chamar a operação de militar e torna tudo meio confuso mesmo. Carol, e o secretário americano de Segurança, ele contradisse o Trump? Pois então, Leilani, imagina a situação. O secretário de Segurança do Interior, ele está visitando o México nesse momento, né? Uma visita diplomática junto com o secretário de Estado também. E aí o Trump larga essa pérola em uma reunião. Para a imprensa e tal, ficou meio confuso. Não restou outra alternativa a John Kelly, a não ser contradizer Donald Trump poucas horas depois. Então ele falou que não vão acontecer deportações em massa, falou bem claramente, aliás, pediu atenção e falou, não, prestem atenção no que eu estou dizendo. E disse também que não serão realizadas operações militares para retirar imigrantes irregulares dos Estados Unidos. Mas os secretários americanos foram recebidos pelos mexicanos já com uma certa frieza. O presidente mexicano, por exemplo, ele talvez fosse receber os dois secretários para uma reunião, agora parece que já mudou de ideia, essa reunião não vai mais acontecer. E uma das questões mais delicadas é que o governo americano quer começar a deportar para o México cidadãos de outras nacionalidades, né? Então, Honduras, Equador, Guatemala, eventualmente até brasileiros, que cruzam a fronteira do México para entrar nos Estados Unidos. Claro que o governo mexicano não gostou da decisão americana, até porque o México ele já serve como uma espécie de barreira, né? Como uma espécie de grande muro, protege os Estados Unidos da entrada de mais imigrantes, exigindo, por exemplo, visto de turismo para todos esses países que eu mencionei e vários outros países da América Latina. Então, o chanceler mexicano, o Luis Videgaray, disse que o país não vai aceitar essas decisões unilaterais e que elas são sem precedentes. Ele disse, inclusive, em uma coletiva junto com os secretários americanos, que há irritação e preocupação entre os mexicanos em relação ao governo Trump, mas também há pontos em comum. Então, é preciso conversar bastante, principalmente em relação às decisões que afetam os dois países. Claro, ele estava se referindo às decisões ligadas aos imigrantes, né, Leilani? Sem dúvida nenhuma, Carol. Agora que a situação tá delicada, tá, né? Não tem jeito. Obrigada, Carolina.